Olá, estudantes! Professora Suelen aqui para nossa web temática de missiologia. Nós vamos trabalhar um pouquinho aquilo que a gente discutiu no fórum da TD1, um conceito do David Bosch, a igreja em missão. Mas antes da gente chegar nessa questão, nesse conceito em que Bosch trabalhou a igreja, em missão, a gente precisa voltar um pouquinho para o conceito fundamental, que ele perpassa toda a nossa disciplina, que é a questão da Missio Dei, que a gente entender, que o conceito de Missio Dei, conceito de missão de Deus, ele é central na missiologia, porque faz com que a gente compreenda que toda a ação é divina, a missiologia, esse estudo da missão, não é estratégias e formas e receitas de bolo para executar alguma tarefa evangelística, alguma ação evangelística, Porque às vezes a gente tem essa confusão do senso comum, de entender ações missionárias como missão. Missão é uma coisa, a missão é divina, a missão é de Deus. Ações missionárias, ações evangelísticas, ações sociais também, ações ecológicas, porque a criação também faz parte dessa missão de Deus, isso é outra coisa, Então, por isso que é importante, é fundamental a gente discutir esse conceito de Missio Dei, E esse conceito, ele começa a ser discutido, e é muito importante quando a gente entende os contextos históricos em que os conceitos surgem. Porque, assim, quando a gente olha para os textos bíblicos, a gente não tem ideia de missão no Antigo Testamento, nem ações missionárias. Você não tem aquela questão que você precisa incutir a sua fé na vida de outra pessoa, de outro povo, nem nada. Você tem muito mais aquela questão de marcar a identidade do seu povo, da sua fé. Você diferenciar-se dos outros, mas não que você tenha que ser. E mesmo quando lá no segundo Isaías, o Isaías de 40 a 55, quando vai falar de ser luz para os gentios, luz para as nações, é assim, de ser destaque, você vai ser o modelo de justiça, da proclamação do direito e tudo mais, mas não tem aquilo que você vai levar alguma coisa para alguém. Quando você vai ter essa ação divina que alcança outras pessoas, outros povos, é totalmente ação de Deus. É totalmente ação divina. Quando fala que todos os povos afluirão, para o Monte Sião e que a glória de Javé vai alcançar, quando o próprio livro de Jonatas, quando vai falar de Nínive, e que Deus então alcançou, então você tem ali a ação puramente divina. No Novo Testamento, a gente já tem algumas diferenças, A gente já consegue perceber esse movimento, porque a gente está percebendo e lendo textos que são produtos de comunidades que já vivem anos depois da morte de Jesus. Então, assim, elas já estão nesse processo de propagar a sua fé, E aí, sim, você tem essa adesão, você tem esse processo mesmo do evangelismo que se tem ali nas comunidades, dos primeiros séculos. Então, você vai tendo essa expansão do cristianismo. E aí a gente vai ter um grande problema nesse nosso conceito de missão, A gente trabalha isso nas nossas aulas, Nas nossas aulas textos, nas VAs também, que é quando a igreja se torna estatal, Com Constantino, quando a igreja, então, se torna, a religião cristã se torna a igreja do Estado. E aí, as ações estão muito atreladas aos interesses políticos do império, Então, isso a gente vai vendo ao decorrer dos séculos como isso vai ficando cada vez mais imbricado, E cada vez mais problemático, porque o império vai utilizar do discurso religioso
para legitimar as suas ações e ações violentas. A igreja, por outro lado, vai se enriquecendo. Isso a gente não pode negar quando a gente olha para a história da igreja, né, da igreja cristã. Então, assim, a gente precisa reconhecer, né? Então, a gente tem, né? A gente chega ali, né, no século XV, XVI, né? A gente vai começar a ter as grandes navegações, né? A gente vai começar a ter as colonizações, né? Vamos pegar aqui da América Latina, do Brasil, e aí vem com esse motivo religioso, tanto católico quanto protestante, porque o protestantismo veio também logo depois da colonização do Brasil, né? Calvino manda alguns protestantes para o Brasil e aí eles dizem que é muito difícil civilizar, o texto está assim, tem até uma aula que eu comento sobre isso, então tá muito difícil civilizar as pessoas, mas precisam civilizar para poder aprender de Deus, né? Então, assim, você já vem com essa questão, assim, não são povos civilizados a partir de quem? Né? A partir dos europeus, porque a civilização, cultura existia dos povos originários. Então, assim, não dá para a gente também pensar missiologia sem pensar essa decolonialidade, sabe? Sem pensar e desvincular esse pensamento colonizador cristão que a gente tem no Brasil, né? E a gente tem as campanhas jesuítas, o que foram, né? Então, assim, é importante a gente entender. E aí estava muito atrelada com essa questão do, da missão ligada ao império, ao Estado. E aí a gente tem as guerras, e aí principalmente, né, após a Segunda Guerra, começou a questionar isso, porque teve igrejas na Alemanha que defenderam o nazismo. Teve igreja na Alemanha que resistiram, mas teve igreja que apoiou, né? Então, assim, como entender, como discutir, qual que é a missão, né? A ação realmente é da igreja? Né? Então surgiu esses questionamentos, né, para tentar entender, né, por que que se é da igreja, por que que a igreja está matando pessoas? Se ela está apoiando, né, o nazismo, né? A gente está pegando aqui no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, aí começaram as discussões, né, a entender que essa missão é divina, porque a missão de Deus, né, é a sua ação de enviar Jesus ao mundo através do Espírito Santo e agir para a salvação da humanidade, do mundo e da criação, né? É isso que a teologia nos ensina, né? Então, a igreja faz parte, né? Ela é uma participante, ela tem o privilégio de participar disso como anunciadora, mas a missão não é dela. Ela faz parte, ela é parceira de Deus nessa missão, mas a missão não é dela. Né? E isso muda até o foco, né, para a gente fazer a reflexão, né, de pensar, inclusive, os objetivos quando as comunidades religiosas vão fazer campanhas missionárias. Qual que é o objetivo? Né? Por que está fazendo? Qual que é o intuito? Porque muitas vezes vem, né, se tem num discurso oficial que o intuito é ser essa parceira de Deus na missão de Deus, né, de anunciar, de mostrar essa ação de Deus restauradora da humanidade, da criação. Mas na prática está muito mais relacionada, muito mais ligada a crescimento de número de membresia, número de arrecadação, né? Outros interesses ganham porque a igreja começa, quando começa a se desvencilhar, né, do que é esse conceito da Mission Dei, começa a achar que a missão é dela, né? E não é. Né? Então, quando a gente começa a entender, né, isso começa a refletir. Moltmann, Jürgen Moltmann, teólogo alemão, ele diz assim, não é a igreja que deve cumprir a missão da salvação do mundo. Essa é a missão do Filho e do Espírito mediante o Pai, que inclui a igreja.
Então, não é a igreja que é a detentora da salvação, e muito menos que vai julgar quem deve ou não deve ser salvo, quem pode ou não pode, deve ou não receber a graça de Deus. A igreja faz parte, mas a ação, a missão, né? A missão é do Filho através do Espírito mediante o Pai, é a ação trinitária. Não dá para entender esse conceito de Missio Dei sem passar por essa perspectiva trinitária. E aí, então, o Bosch vai trabalhar, né, a partir desse conceito da Missio Dei, né, entendendo, então, a igreja em missão, né, entendendo, então, que a igreja, enquanto participante dessa missão divina, dessa missão de Deus, a igreja, então, ela vai ser sinal, né, nesse sentido mesmo de mostrar, de apontar, né, de dar a indicação qual é o caminho do símbolo, né, de ser o exemplo de como vivenciar esse reino de Deus e sacramento, né? Sacramento nesse sentido da mediação, da representação, da antecipação desse reino, entendendo que o reino de Deus, né? E aí Bosch ele trabalha muito com Oscar Kuhlmann, né? Nesse conceito do reino de Deus do já e o ainda não, né? Desse conceito de entender que o reino de Deus já se inaugurou com Jesus, mas ele ainda não veio em sua plenitude. Então, você tem o já e o ainda não, né? Então, isso o Bosch vai trabalhar na hora de desenvolver essa ideia de sacramento, que é dessa ideia de experimentar essa vivência desses sinais do reino através da igreja, né? Através de quando ela está cumprindo, né, a sua parceria ali na missão de Deus, né? Por isso a igreja é em missão, é um movimento, né? A igreja não faz ações missionárias, a igreja é a missão, né? Eu acho que isso é uma das coisas. Não dá para focar e pensar a missão da igreja apenas em eventos pontuais. Pode-se ter eventos pontuais por uma questão ou outra, mas essa característica missiológica da igreja, ela tem que ser o cerne, né? Porque ela é uma igreja em missão, né? E aí, isso é muito interessante, que a gente começa a compreender, né? E a pensar, né? E traçar alguns caminhos para a gente ampliar a nossa forma de pensar uma missiologia que não vá colonizar as outras pessoas, né? Que não seja imposição, né? Porque, infelizmente, a gente olha para a história do cristianismo ocidental, né? Vamos pegar esse parte ocidental e houve muita violência em nome de fazer missões com os povos originários, com as pessoas escravizadas, as pessoas negras escravizadas. Houve-se muito disso, né? Então, assim, a gente precisa ampliar os olhares, entender a partir desse conceito que a missão é de Deus, nós somos participantes, né? E o texto de Romanos vai falar que a criação também geme e aguarda a a salvação. Então, não é ações para salvar a alma das pessoas. Isso foi muito comum, principalmente na década de 70, 80, né? Mas é essa transformação do mundo onde se vive. E será que isso a gente não consegue sentar com pessoas de outras matrizes religiosas para a gente pensar numa sociedade melhor, num mundo melhor, pensar em questões ecológicas, né? Nas questões ambientais, questões de enfrentamento de violências, né, de violências contra as mulheres, né? Terminamos agora o mês de agosto, né, que é tido o Agosto Lilás, que é uma campanha que se tem de enfrentamento sempre, de enfrentamento à violência contra as mulheres. Será que a gente não consegue achar ponto comum nisso com outras matrizes religiosas que a gente possa sentar e conversar e fazer essas atuações sem precisar negar, porque o diálogo interreligioso é isso, ninguém nega a fé de ninguém. Você não nega a sua, outra pessoa não nega a dela. Mas ambas, com a sua fé, sentam e conversam e pensam nessa casa comum que a gente vive, né? Eu acho que são umas coisas aí que a gente vai desenvolvendo, né, ao longo da nossa disciplina, para que a gente possa pensar. Então, assim, e ter esse conceito da Missio Dei é fundamental. Nós vamos ficando por aqui. Bons estudos, qualquer dúvida, chama.
a gente escreve lá no chat, estamos à disposição. Um forte abraço.